noite! Graça e paz. Pode se sentar aí, querido. Boa noite, você que está em casa e também nos acompanhando pelas redes sociais, nos ouvindo aí pela rádio. Que Deus te abençoe. Olha para quem está do seu lado aí, na sua frente, atrás. Dá uma olhada para essa pessoa bonita aí que está do seu lado e fala com ela assim, ó: coragem! Quem tem coragem aí? Hã? Quem tem coragem? Amém? Vamos começar hoje uma série de mensagens de coragem. Vamos falar nesses próximos domingos e vamos estar falando sobre coragem. E hoje vamos falar um pouco sobre Abraão, padrão de fé. Para ter coragem precisa de ter fé, não é verdade? Abra sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Carta do nosso querido irmão apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Eu gosto muito da carta aos Romanos, querido, porque Romanos, ela é a base teológica do Novo Testamento. É o fundamento, onde tem o fundamento da nossa fé cristã. Deixa aberto aí Romanos 4. Marca aí, puxa um pouquinho para frente aí, para Tiago, capítulo 2. Deixa marcado aí também Tiago, capítulo 2. É 2 textos que nós vamos ler. Fazendo um negócio diferente. Normalmente eu não leio 2 textos, mas hoje, na hora que eu estava preparando o sermão, né, Deus colocou no meu coração aqui esses 2 textos. Volta lá em Romanos, vamos ler. Todos encontraram? Digo aí amém. Quem não encontrou, fala aí, espera um pouquinho aí, misericórdia, me ajuda aí. Aí o irmão que está do seu lado, fala com ele aí, ó: Escola Bíblica Dominical, domingo, 9 horas da manhã, você vai ficar fera aí na Bíblia, né? Romanos capítulo 4, versículo 16. Diz assim o texto sagrado: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Como que estava o corpo de Abraão? Já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim isto lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou
para a nossa justificação. Vá lá em Tiago capítulo 2, versículo 21. Tiago 2, 21. Diz assim um texto: porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Feche os seus olhos. Pai santo, Pai amado, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nós acabamos de ler aqui a tua palavra. Ó Deus, essa é a preciosa palavra do Senhor. Ó Pai, rogamos ao Senhor que o Senhor venha revelar essa palavra aos nossos corações nesta noite, para o louvor e glória do teu santo nome. Prepare, ó Pai, os nossos corações como terra boa, terra fértil, para receber do Senhor a tua palavra nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, ele afirma aqui neste texto que nós lemos de Romanos, o apóstolo Paulo afirma que os que creem em Deus como Abraão creu, e que ele é o pai espiritual de todos nós. O que Paulo afirma aqui? Que se nós crermos em Deus como Abraão creu, Abraão, ele é o nosso pai espiritual. Isso que ele está dizendo. Você tem o costume de ouvir, ou já ouviu, até mesmo você já falou assim: Abraão, pai da fé? Já? Ou você mesmo já falou, já ouviu alguém falando: eu sou filho de Abraão? Já? Então, o apóstolo Paulo, ele afirma isso aqui: se você crê como Abraão creu. Ele não diz se você crê só a metade que Abraão creu. Ele diz: como creu Abraão, você é filho dele na fé. E Tiago, ele afirma que ele é o nosso pai na fé. Tiago já afirma aqui que ele é o nosso pai na fé. Queridos, inspirados pelo Espírito Santo, ambos, tanto Paulo como Tiago, estabelecem aqui a fé de Abraão como padrão de fé que Deus espera de cada um de nós. O padrão de fé que Deus espera de mim, o padrão de fé que Deus espera de você, é a fé que Abraão teve. Esse é o padrão de fé que Deus espera de cada um de nós. Ambos aqui, tanto Paulo como Tiago, ambos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles estabelecem aqui o padrão de fé de Abraão, que é o padrão de fé que Deus espera de você, que Deus espera de mim, que Deus espera de nós. Possivelmente veio uma interrogação aí agora em você, né? Como que era a fé de Abraão? Como que era a fé de Abraão? Quais elementos distintos da sua fé, ou na fé de Abraão, fez com que ele se tornasse o pai da fé? Quais esses elementos distintos foi encontrado em Abraão para ele ter se tornado o pai da fé? Abraão creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança. Se alguém falar alguma coisa para você que você não tem esperança nenhuma naquilo, e a pessoa virar e falar com você assim, ó, vai dar certo, vai acontecer, você faz? Muitos estão balançando a cabeça, não, né? Pelos olhares dá para ver que, né, porque você não tem esperança. Não tem esperança. Vou te dar um exemplo. Alguém te dá uma chave de um carro, o capô do carro já está aberto. A pessoa te dá a chave do carro: estou te dando esse carro de presente. Mas quando você chega assim perto do carro, ele está sem motor. E a pessoa fala assim, ó, liga. Você liga. Você entra lá, põe a chave no contato e bate.
Por quê? Não tem esperança do carro andar, tem? Ele está sem motor. Agora o que nós aprendemos aqui com Abraão, queridos, Abraão ele creu contra a esperança. Abraão ele teve fé e esperança mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como diz a Bíblia, os descendentes de Abraão serão muitos, e de fato foram e são muitos. Queridos, Abraão tinha quase 100 anos. Quase 100 anos. Imagina aí. Quase 100 anos. Olha só. Aqui nós já começamos vendo um negócio de coragem. Já é uma grande coragem. Quase 100 anos e ainda querer ser pai? É coragem ou não é? É ou não é? Fala a verdade. É ou não é? Quase 100 anos. É uma atitude de coragem aqui. Quase 100 anos e ainda queria ser pai. 100 anos, até 100 anos ele está querendo curtir os tataranetos. Nem os netos mais não, já os tataranetos, né? Nem bisnetos, é os tataranetos. É ou não é? Ele queria ainda ser pai. Abraão tinha quase 100 anos. Mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, o texto aqui, Paulo fala assim, o corpo dele já estava mortificado, morto. Isso quer dizer, ele não tinha condições biológicas mais de ter filhos. Mesmo com o seu corpo mortificado. Mas tudo bem, ainda dá para ir ainda. Mas e quando ele lembrou que Sara não podia ter filhos? Quando Abraão lembrou que Sara não podia ter filhos? Sara era uma mulher de quase 100 anos, estéril, nunca tinha pegado em seus braços um filho que fosse carne da sua carne, sangue do seu sangue. Por certo, ela pegou muitos meninos, né? Muitas crianças. Mas nos dias de hoje, né? As crianças andam na mão de todo mundo, né? O Brian, acho que não tem uma pessoa aqui na igreja que ainda não pegou ele, né? É assim. Então, só que Sara nunca tinha pegado um filho que era dela. Sara era estéril. Era estéril. E além de ser estéril, já tinha passado o período de Sara gerar filhos. Sara não gerou. Pela idade de Sara, a menopausa ela já tinha ficado uns 40 anos atrás. Já tinha acontecido uns 40 anos atrás. Não era recente não era coisa daqueles dias, daquele momento, de poucos anos, já tinha passado há muito tempo. E quando Abraão lembrou disso, nós podemos ver aqui que Abraão ele creu contra qualquer esperança humana de ter um filho, devido à sua idade e sobretudo devido à idade da sua esposa. Nós observamos aqui que Abraão ele creu quando muitos já teriam desistido. Se você estivesse no lugar de Abraão, Deus falasse com você assim, você está lá beirando a trave lá do 100, Deus fala com você, você vai ter um filho. O que você ia pensar? Você vai ter um filho. Abraão creu quando muitos já teriam desistido há muito tempo. Por quê? Porque os seus corpos já não mais correspondem a desejo ou possibilidade nenhuma de ter um filho. Ainda existe. Nós vemos aqui Abraão, padrão de fé. Ele creu, ele acreditou.
Abraão tinha quase 100 anos. Sara, sua esposa, idosa, estéril. Não tinha condições de ter filhos. Mas, apesar disso tudo, apesar dessa falta de esperança, Abraão teve coragem. Apesar disso tudo, Abraão creu que Deus o faria pai de muitas nações. O que eu quero dizer para você, querido, a promessa de Deus para você. Tenha coragem, exercite a sua fé, que as bênçãos de Deus vão te alcançar. Abraão creu apesar da demora de Deus. Tem gente que fica aí, ó, tá demorando demais. Às vezes a gente conversa com a pessoa, a gente dá um atendimento com uma pessoa no gabinete, a gente conversa por telefone e fala assim: filho, vai nessa bênção aí, vai, Deus está contigo. Passa uma semana, a pessoa chega: pastor, mas a luta está grande ainda, pastor, o negócio não vai. O senhor falou que Deus falou que vai me abençoar e não estou vendo a bênção. Passou uma semana. Tá querendo o negócio acontecer ali. Abraão creu, apesar da demora de Deus. A sua fé não enfraqueceu. Deus não falou com Abraão assim: Sara vai ter um filho, o menino nasceu 9 meses depois, não, gente. Foi não. Tanto que nasceu outro antes. É ou não é? Ismael veio antes. E não era filho de Sara. Então, e Abraão não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé. E nem tampouco duvidou da promessa de Deus. Muito pelo contrário, a fé de Abraão o encheu de poder. E o texto diz, a Bíblia narra que Abraão dava glória a Deus. Ele esperava a promessa, glorificando a Deus. Ele não esperava reclamando, dizendo: Deus falou, não cumpriu. Ficou contando os dias, já passou um ano, não cumpriu. A Bíblia diz que Abraão glorificava a Deus. Quando ele lembrava: Deus prometeu, Sara vai ter um filho, ele dizia: glória a Deus, glória a Deus, é promessa dele, vai se cumprir. Nós vimos aqui que Abraão, ele louvou a Deus porque ele tinha a certeza que Deus podia cumprir a promessa. Ele tinha essa certeza. Mas o tempo foi passando. Foi passando o tempo. Mas a fé de Abraão não enfraqueceu. Abraão creu. Apesar de passarem anos, décadas, desde a promessa de Deus para a sua vida, Abraão continuou crendo. Passou anos, Abraão continuou acreditando. Passou décadas, Abraão continuou acreditando, continuou glorificando. Muitos hoje em dia já não conseguem se manter firme na sua fé, quando acham que a promessa está demorando. É ou não é? Muitos desistem quando acham que a promessa está demorando, até mesmo com uma promessa da segunda volta de Jesus. Aí muitos falam assim: nossa, esse negócio não vai ser para agora, não. Deus demora com as coisas mesmo. Vai acontecer depois. Muitos dizem até que Deus tarda, mas não falha. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? E quem já falou isso? Deus não tarda, mas não falha. Quem já falou isso? Deus tarda, mas não falha.
Quem já ouviu? Quem já falou? Isso é um terrível engano. É um terrível engano. Deus não tarda, nem falha. Deus chega na hora certa, no momento exato. Na hora que Ele falou que vai te abençoar, Ele te abençoa. É no momento certo, é no tempo dele, e Ele está te preparando para receber a bênção. Deus preparou Abraão para receber Isaac. Deus prometeu, entre a promessa até o cumprimento da promessa há um preparo. Deus deu a promessa para Abraão, e nesse tempo Ele começou a preparar Abraão para receber Isaac, porque Deus queria formar uma nação ali através de Isaac, porque depois de Isaac veio Jacó, de Jacó veio as 12 tribos de Israel, que é chamado os filhos de Deus, a nação de Deus, a nação santa de Deus. Então Deus não tarda nem falha, Ele chega na hora certa, Ele cumpre as suas promessas no tempo estabelecido por Ele, no tempo que Ele determinou, segundo os propósitos que Ele tem para cada um de nós. Então, no tempo de Deus, segundo o propósito que Ele tem para você, a promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Nós vemos aqui na palavra do Senhor que, mesmo apesar da demora, da dificuldade, da falta de esperança, de tantas coisas, a fé de Abraão não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé. Abraão não duvidou da promessa de Deus. Muito pelo contrário, a fé encheu Abraão de coragem, e Deus derramou o poder dele sobre a vida de Abraão. E nós, eu e você, precisamos tomar isso como exemplo. Quando a gente fala assim, não, eu sou filho de Abraão, eu preciso realmente acreditar como Abraão acreditou. Confiar, apesar da falta de esperança, apesar do que falam, mesmo se tudo tiver o contrário, é acreditar. Se Deus falou, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele fala. E Ele liberou bênção para você. Ele liberou vitória para você. Nós vemos aqui que Abraão louvou a Deus, porque Abraão tinha certeza que Deus ia cumprir a sua promessa. Quantos têm promessa de Deus aqui? Glória a Deus. Quantos louvam ao Senhor porque tem certeza que a promessa vai cumprir na sua vida? Muitos reclamam, resmungam. Abraão louvava a Deus porque tinha certeza que a promessa ia cumprir na vida dele. Abraão creu para si e para toda a sua descendência. A Bíblia diz assim, ó, por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. A Bíblia diz que Deus aceitou Abraão por meio da fé. As palavras foi aceito aqui não falam somente de Abraão. Essas palavras aqui, foi aceito, fala, ei Brian, tá na bênção? Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos cantar Josué, tá bom? O Brian daqui a pouco vai estar pregando aqui, gente. Amém? Amém? Glória a Deus. Aí rindo, glória a Deus, pode deixar ele tranquilo aí. As palavras aqui, foi aceito,
não falam somente de Abraão. Elas falam também de nós, que seremos aceitos. Seremos também aceitos. Como assim? Nós, os que cremos em Deus. O apóstolo Paulo diz: nós que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Quem ressuscitou Jesus? Quem ressuscitou Jesus? Deus Todo-Poderoso. E é este Deus que fez uma promessa de bênção para a sua vida. É este Deus que está prometendo vitória para a sua vida. Amém? Queridos, esse aqui é um nível de fé que instila fé no coração dos outros, especialmente no coração dos da nossa família. Diz que Abraão, padrão de fé. Sabe quando você está lá na sua casa e o negócio está difícil, mas você tem uma promessa de Deus. Deus te deu uma promessa. E você vira para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus parentes e diz assim, ó: essa situação vai mudar, isso vai melhorar, porque Deus prometeu a bênção. É isso que Abraão fazia. Você pensa que muitas pessoas não chegaram e ficaram falando com ele, não? Sara está velha, deixa de ser bobo, é o jeito que você está aí, ó. Você acha que Sara vai ter um filho? Mas Abraão, a resposta dele era assim, ó: Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Padrão de fé, esse tipo de fé, ela é contagiante. Ela mostra, ela vai contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. Crê na promessa de Deus. Deus falou, querido, Ele cumpre, e na palavra dele, Ele prometeu vitória para você, Ele prometeu bênção para você. É você acreditar como Abraão creu, apesar da circunstância, mesmo se não houver esperança, creia, é promessa de Deus, vai se cumprir na sua vida. A Bíblia diz que Abraão foi aceito por Deus por meio da fé. Por meio da fé. Eu e você também somos aceitos por Deus, porque nós cremos que o Deus é poderoso. Ele prometeu vida de bênção para mim e para você. Nós cremos que Deus ressuscitou Jesus, o nosso Senhor, dentre os mortos. Para quê? Para nos dar vida e vida em abundância. Já sabe o que é o significado da ressurreição de Jesus? Só aí há uma grande esperança de vida para mim e para você. Porque qual que é o maior medo do ser humano? Morrer. Como já falei aqui outras vezes, ir para o céu todo mundo quer ir, mas morrer ninguém quer, né? É ou não é? Mas Jesus ressuscitou, vencendo o nosso maior medo, que é a morte, para nos dar vida. Isso é esperança. Isso é esperança. Crer em Deus é fácil. Júnior, é fácil. Crer em Deus é fácil. Muita gente crê. Crer em Deus é fácil. Muita gente crê. Você sabia que o diabo crê em Deus? Sabia? Ele crê em Deus. Ele crê tanto que ele conversa com Deus face a face. Um grande exemplo que nós temos está na Bíblia, o diálogo dele sobre Jó com Deus, né? Vai me dar não, né? Mas é isso aí. Crê em Deus, muita gente crê. Mas crê, mas continua acreditando nos seus próprios esforços. Continua acreditando
nele mesmo. Crer em Deus verdadeiramente é acreditar mesmo quando a esperança já morreu. Mesmo quando parece que está demorando demais. Isso é crer. Isso já é algo fantástico. Mas apesar de tudo, precisamos ter uma decisão de manter uma fé viva. Uma fé viva. Para nós e também para a nossa descendência. Isso é algo extraordinário. É confiar. É acreditar mesmo em Deus. Não basta apenas pegar a palavra de Deus e ficar lendo ou ouvindo mensagem, mas não viver o que você ouve, o que você lê. Precisa de viver, acreditar, confiar no que Deus fala, ser padrão de fé. E queridos, ter um padrão de fé como Abraão teve, alcançar este padrão de fé, é para poucos. Não é para muitos, é para poucos. Mas a oração que eu e você devemos fazer todos os dias é: Senhor, que eu esteja no meio desses poucos. É isso que você tem que orar: Senhor, que eu esteja no meio desses poucos, que tenham um padrão de fé como Abraão teve, acreditando no Senhor, apesar das circunstâncias, mesmo se foram desfavoráveis. Eu creio no poder e no agir do Senhor na minha vida, porque o Senhor liberou a bênção, o Senhor liberou a vitória, e eu creio na palavra do Senhor, e eu tomo posse dessa palavra. É assim que você deve viver todos os dias, querido, é acreditando, é olhar para a situação que você está vivendo, vivenciando, e falando assim: olha que situação, eu tenho um Deus que prometeu vitória, eu tenho um Deus que prometeu bênção, apesar dessa adversidade que está acontecendo, a vitória é minha, no nome do Senhor Jesus, porque Deus garantiu, Deus prometeu. Pode demorar, mas vai acontecer. Se está demorando é porque eu não estou preparado para receber. Então ore e fala: Senhor, prepara-me mesmo, eu preciso estar aprovado para receber do Senhor a tua bênção no momento do Senhor. Glória a Deus. Mas para isso precisamos de ter coragem. E essa coragem o próprio Deus derrama sobre a tua vida. Talvez você está pensando assim: mas eu não tenho fé. Não deixa Satanás soprar no seu ouvido, não, querido. Satanás é que está soprando, dizendo que você não tem fé, porque a palavra do Senhor diz que Deus deu uma porção de fé para todos nós. Você precisa aprender a exercitar a sua fé, e quanto mais você exercita, mais ela cresce, maior ela fica. O segredo de exercitar a fé é glorificar a Deus. A Bíblia diz que Abraão sofreu, passou dificuldade, mas a cada dificuldade ele glorificava a Deus. E cada vez que Abraão glorificava, mais forte ele ficava. Quanto mais as pessoas falavam dele, Sara é uma mulher velha, Abraão, Deus prometeu, mais forte ele ficava. Quando o outro vinha falar, ele já falava assim: é promessa de Deus, Deus prometeu, vai cumprir. Mas aí nasce um menino. Nasceu um menino. Imagino eu que Abraão fez uma festa maravilhosa. Imagino eu que aquelas pessoas que ficavam falando assim: eu não tenho condições, deve ter ficado olhando assim: não, tá vendo? O Deus dele é verdadeiro mesmo, ele serve mesmo. Eles viram
promessa de Deus se cumprindo. Mas o menino cresceu. Cresceu o menino. E Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão já tinha o costume de sacrificar um cordeiro. Já era costume de Abraão fazer isso, sacrificar um cordeiro. Quando estava perto da época de Abraão sacrificar aquele cordeiro, Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, eu quero Isaac, o seu filho. Sabe aquele filho que eu te prometi? O filho da tua velhice. Sabe o filho que a sua mulher era estéril e eu abri o ventre dela e ela deu à luz a este filho? É esse filho que eu quero, Abraão. O que Abraão fez? Lendo este texto eu fico imaginando a cena e eu penso, as pessoas hoje, muitos sairiam correndo dali. Não é, pastor Daniel? Saía correndo, porque eu corria. Vou não. Aí começava outros, mas Deus, o Senhor não é promessa do Senhor, não foi promessa. Não foi promessa. O Senhor prometeu que ia dar um filho, ser pai de umas nações. O menino está aí, nem casou ainda, nem idade para casar, e tem ainda Deus. Como é que você pede ele? Então, o que Abraão fez? Sim, Senhor. O Senhor quer, o Senhor vai ter. Juntou a lenha, pegou o menino, pegou o cutelo, pegou o fogo, chamou um servo para ajudar, para carregar os negócios. E foi. Quando chegou perto do monte, antes de subir, ele falou com o servo: fica aí, agora é só eu e o menino. E subiu. Quando o menino vira para ele e fala assim: pai, eu vejo aqui que tinha um negócio errado lá, estava faltando alguma coisa. Então o menino virou: pai, eu estou vendo aqui a lenha, está aqui o fogo, o cutelo está aqui, as pedras para o holocausto, está tudo aqui, pai. Mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? O sacrifício era um cordeiro. Ele: cadê o cordeiro? Abraão vira para o filho e fala assim: meu filho, Deus proverá. Abraão não disse, ele não disse assim: ó, você é o cordeiro, filho, eu vou te matar. Deus me impediu você. Abraão disse assim, ó, Abraão, até naquele momento ele cria que Deus ia fazer alguma coisa, e falou assim: meu filho, Deus proverá, louvado seja o nome do nosso Deus. Na hora que Abraão deita o menino, levanta o cutelo, eis que a promessa de Deus ainda se cumpre na vida de Abraão. E Deus fala: para, Abraão. E o cordeiro, apareceu um cordeiro lá. Sacrificaram o cordeiro, glorificando a Deus. Olha só que tamanha fé. Nem na hora que possivelmente ele viu tudo perdido, era promessa, nasceu. Demorou, mas nasceu. Depois Deus pede, mas quando Deus pediu, Ele entregou. E muitas vezes Deus está nos pedindo algo e nós não. E falamos que estamos exercitando nossa fé. E falamos que nós estamos esperando a promessa de Deus se cumprir. Por isso eu falo com você nessa noite, querido, nós precisamos ter coragem. Coragem para exercitar a nossa fé. Fé você tem, precisa ter coragem para exercitar a sua fé. Tem muitas pessoas que perdem grandes oportunidades na vida por falta de coragem de exercitar a fé. Eu li em um livro
que um rapaz estava saindo para poder procurar emprego. Ele chegou num determinado lugar, tinha uma fila imensa, uma fila enorme. Havia apenas 2 vagas e a fila era imensa. Alguém virou para ele e falou assim, que estava com ele, virou para ele e falou assim: vamos para outro lugar, porque aqui, olha o tamanho da fila, só tem 2 vagas. Ele falou assim: não, eu vou ficar aqui porque só tem 1 vaga. Cara, o quê? Tem 2? Não, só tem 1, porque 1 é minha. A outra, se você ficar, pode ser que você pegue, mas 1 é minha. Ele: 1 é minha. E ficou. E a promessa de Deus se cumpriu, porque ele tinha orado e falou assim: Senhor, eu preciso que o Senhor abra uma porta de emprego para mim. E ele conta no livro que naquela noite Deus falou com ele assim: você vai chegar no meio de uma multidão, mas não desanima, porque contigo eu estou. Imagina se ele chegasse lá, vê aquela fila e falou assim: não vou ficar não, vou embora. Ainda o enviado das trevas falando com ele: só 2 vagas, o tamanho da fila. Não, eu vou ficar, porque só tem 1 vaga, porque a outra é minha. Ele foi lá e conquistou. Queridos, tenha coragem, exercite a tua fé, porque Deus tem promessa para você. Deus tem bênção para você. Nós podemos observar aqui no padrão de fé na vida de Abraão. Muitas vezes nós precisamos exercitar mais a fé e parar de reclamar. Às vezes nós reclamamos muito e exercitamos pouco a nossa fé. Muitas vezes, vocês são novinhos, vocês não vão lembrar disso aí não, Pessoal agora, geração internet, não lembra não, mas tem muito crente bully. Sabe o que é bully? Um negocinho que tem um negócio de colocar, antigamente, coar o café lá e colocar o cafezinho, quem sabe? Vamos falar, uma garrafa térmica, de café, uma garrafa de café. Tem muito crente que é garrafa de café. Bully, sabe o que é? Crente de pôr café. Crente de pôr café. Tem pouco café. Você precisa de ser uma pessoa fervorosa na fé, exercitar a sua fé, tamanha fé como Abraão teve, acreditando. Sabe por quê? Porque você serve um Deus que tudo pode, um Deus que é grande em misericórdia, um Deus que é grande em amor, um Deus que é grande em justiça. Você precisa de acreditar neste Deus. Muitas pessoas ficam querendo, quando estão angustiadas, são maltratadas pelos outros, querendo lutar com as próprias mãos, se fazer justiça com as próprias mãos. Querido, você tem um Deus que é justiça, e a própria palavra do Senhor diz que é promessa de Deus. Ele te justifica, Ele é que te sustenta, Ele é que te ergue, te coloca de pé. Então creia, confie no Deus Todo-Poderoso, exerça a sua fé. Graças a Deus nós podemos alcançar este padrão de fé que Abraão teve. Graças a Deus. Como que nós alcançamos? Crendo que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos por intermédio do nosso Deus. Foi o nosso Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. 3 dias sepultado, Ele ressuscitou dentre os mortos. Para quê? Para te dar vida, vida em abundância. E quando você crer nisso, a sua fé começa a crescer. Ela começa a crescer, porque o próprio Deus vai te fortalecendo. Porque como que Ele te fortalece? Quando você começa a abrir a sua boca e glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Porque
Na história de Abraão nós aprendemos que ele se fortificava na fé, dando glória a Deus. E o desejo de dar glória a Deus vem da onde? Da onde vem? Do próprio Deus. Do próprio Deus. Quando você crê que Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, o próprio Deus coloca no teu coração o desejo de glorificar a Ele, de adorar a Ele, de buscar a Ele, de buscar a face dEle. Aí Ele começa a entrar com a provisão dEle sobre a tua vida. Ele começa a abençoar a sua vida por completo. Ele começa, você que começa a observar cada uma das promessas de Deus se cumprindo sobre a tua vida. Aí você precisa de acreditar, confiar. Deus, querido, Ele é grande. Para você ter noção do tamanho de Deus, a Bíblia diz que a terra é estrado dos pés dele. Deus descansa os pés na terra. Isso quer dizer, Ele senta no trono e pisa na terra, descansando os pés, para ver o tamanho que Ele é. E uma coisa que eu sempre costumo de falar: todas as coisas são possíveis para Ele. Sabe por quê? No vocabulário de Deus não existe a palavra impossível. Não existe a palavra impossível, porque todas as coisas são possíveis. Ele pode fazer tudo. Imagina o Deus que fez uma mulher 100 anos, estéril, dar à luz a um filho, o que Ele não pode fazer na tua vida. O que Ele não pode fazer na tua vida. Agora, sabe por que Ele não está fazendo? Sabe por quê? Ao invés de exercitar a fé, você está reclamando, está resmungando, está chorando, está lá: ai Deus, por que Deus? Por que comigo? A palavra dele já diz: Ele está te preparando para receber a bênção. Acredite, confie em Deus. Acredite, confie nele. No tempo dele, a promessa vai se cumprir sobre a tua vida. No tempo dele, acredite. Acredite. Tem pessoas que ficam falando assim: ah, mas Deus está demorando. Não está demorando não, querido, é no tempo exato dele. E agora, Deus vela pela palavra dele. E olha só, mesmo se você partir dessa terra, promessas que Ele fez para você ainda assim vão se cumprir, porque no dia que você ressurgir com Ele em glória, você vai glorificar e exaltar, porque vai se cumprir promessas dele na sua vida. A história de Moody, um grande pregador, fala que ele orava pela vida de dois amigos, ele orava, constantemente ele orava pelos dois amigos. Um amigo dele se converteu. Passou-se muito tempo, o outro não convertiu. De ele continuava orando. E ele morre. Aí lá no ofício fúnebre dele, ele deitado ali no seu corpo, no caixão, o pastor pregando ali. E não tem lugar melhor para fazer apelo do que no velório. Pastores aí, velório é bom. A Bíblia ainda fala isso, né? Melhor ir na casa do luto, porque na casa do luto que os corações estão quebrantados. O pastor pregando, e o amigo dele converteu no dia do velório dele e se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Então Deus, se Ele deu promessa, Ele vai cumprir. Sabe, aquela pessoa que você está orando por ela, continue orando. Olha, se a situação está difícil, Deus,
as coisas não estão favoráveis. Continue orando, a promessa de Deus vai se cumprir. Sabe aquela promessa que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Muitas vezes não se cumpre, sabe por quê? Que a gente começa a reclamar, começa a falar, a gente não exercita a fé e não acredita. É acreditar, é acreditar, é acreditar, é confiar, é confiar. Eu tenho um amigo que foi para as drogas, pro mundão. Usou todo tipo de droga, ele usava, ficava 4, 5, 6, uma semana fora de casa. E a mãe dele, ele orando, clamando, clamando. E dizendo: Deus, é promessa do Senhor. E orando. Passou-se 10, 20, 30 anos. O menino converte. Já homem, né? Converte. E hoje é pastor. Mas as pessoas chegaram a falar com ela assim, ó: não dá em nada não. Não dá em nada, não desiste. O próprio pai falou assim, ó: lava a mão, deixa pra lá. Mas ela continua orando. E Deus cumpriu com a promessa que Ele deu, que Ele fez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas Ele faz no tempo dEle, é na hora dEle, tem um momento dEle. Ele prepara muito bem a pessoa. Às vezes é necessário Deus pegar a pessoa e levar ela lá para escorraçá-la lá no mundo, deixá-la lá nas mãos mesmo do Satanás, para ele poder se arrebentar todo, como a própria palavra diz. O próprio apóstolo Paulo diz: eu te entrego nas mãos de Satanás, para que o teu corpo seja todo arrebentado, para a tua alma ser salva. Às vezes é necessário dar uma reviravolta para a pessoa endireitar. Sabe por quê? Deus quer nos preparar para receber grandes coisas. É melhor, agora o melhor é você estar na presença dele e falar assim: Senhor, muda, quebra aqui agora e muda, eu quero estar na tua presença, do que você falar assim: eu não vou agora, vou esperar, e Deus te tomar e te levar lá para te arrebentar todo e te trazer. Sabe por quê? Deus está preparando um grande exército. Para preparar um exército tem muito treinamento. No treinamento há muita dor. Como o apóstolo Paulo fala, nós somos atletas de Cristo. Um atleta não chega num pódio, né, dormindo. Como um atleta chegar no pódio, o que ele precisa de fazer? Sacrifício. Precisa ter coragem de dizer não, coragem de às vezes um maratonista, ele precisa ter coragem de olhar para aquelas delícias que o Igor faz e falar assim: não, é pegar um dia só e falar assim: hoje pode, né? Mas não é a semana toda e falar não. É olhar, cadê o João? É olhar para aquele peixão assado que o João faz, que é uma maravilha, né? Mas tem que falar todo dia não, senão não chega no pódio. E é assim também nós somos com Cristo. Temos que ter coragem de dizer para o mundo não, coragem de dizer para os amigos, porque quem te oferece droga não é amigo não. Amigo te oferece a palavra de Deus. É coragem de dizer não e sim para Deus. É coragem de falar assim, ó: eu preciso exercitar a minha fé. A minha fé é negar as coisas desse mundo, dizer não para o mundo e sim para Deus. É buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas sobre a tua vida. E essa palavra é uma das palavras que eu gosto demais na Bíblia, porque muitas pessoas não entendem o que é outras coisas, mas o texto lá é muito claro. Outras coisas é tudo o resto que há no mundo. É você ter primeiro Deus na sua vida, é acreditar que Deus vai estar totalmente na sua vida. Eu já vi pessoas colocando outras coisas no lugar de Deus e perder tudo. Aí gente perdendo
mulher, marido, filho, porque colocou no lugar de Deus. Saiba, a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Você precisa de buscar primeiro Deus, ter fé, acreditar. Ele vai colocar coisas boas na tua vida. Ele é que vai acrescentando as coisas na tua vida. Ele vai acrescentar um bom casamento, uma boa esposa, um bom esposo, bons filhos. Ele vai acrescentando na sua vida. Ele vai acrescentando na sua vida. Então busque primeiro. Quando você busca primeiro a Deus, você entende que você precisa de correr atrás de quê? Estudar, se preparar. Porque tem gente que quer buscar Deus, mas não quer estudar. Se você não estudar, você não vai ter um bom emprego. Se não tiver um bom emprego, você não vai ter um bom salário, né? Né? Então você precisa de exercitar a sua fé, e sua fé tem que ter razão. Precisa de correr, fazer a sua parte. E a parte dele, ele já está fazendo na sua vida. A parte de Deus, ele já faz na sua vida. A parte dele é liberar a palavra de vitória. Ele já liberou. A parte dele é liberar as promessas sobre a tua vida. Ele já liberou. São mais de 8.000 promessas. Ele já liberou sobre a tua vida. A sua parte é confiar, acreditar. Se ele te pedir algo, entregue. Na verdade, nós precisamos de quebrar algo que tem em nós, que é o nosso maior inimigo, e precisamos de ter coragem para isso. Finalizando o sermão dessa noite, coragem para negar a si mesmo. Sabe qual que é o meu maior inimigo? Sabe? Sou eu. Sabe qual que é o seu maior inimigo? É você. Você precisa ter coragem para negar a si mesmo, para vencer a si mesmo, vencer os prazeres da carne, vencer os prazeres do mundo e se entregar totalmente a Ele, deixar Ele fazer na tua vida. Só você pode impedir as bênçãos de Deus na sua vida. Só você pode impedir as promessas de Deus sobre a tua vida. E nesta noite, eu convido você a refletir nisso e falar: Senhor, fortaleça-me, que eu venha exercer mais e mais a minha fé, que verdadeiramente eu venha ter uma fé no padrão da fé de Abraão, porque eu sei que posso, porque a tua palavra me garante isso, porque eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E a palavra dele é que diz, Paulo é bem claro quando ele diz: quem crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse alcança um padrão de fé como a de Abraão. E é essa fé que Deus está convidando você para exercitar todos os dias na tua vida. Baixe a sua cabeça e feche seus olhos um instante. Para isso precisa de coragem. Mesmo quando tudo diz não dá, é você dizer dá, porque Deus falou que dá. Deus falou que dá, vai dar. Deus prometeu, vai acontecer, vai acontecer. Uma das coisas que você precisa de orar nesta noite é falar assim: Senhor, sei que eu tenho fé, porque a tua palavra diz que o Senhor deu fé.
mas eu preciso que essa fé venha crescer todos os dias na minha vida. Então, para isso, Pai, eu preciso que o Senhor coloque no meu coração, que o Senhor encha o meu coração com o desejo de adorar ao Senhor. Apesar das circunstâncias, eu quero te adorar. Apesar das adversidades, eu quero te adorar. Eu quero que a tua palavra se cumpra sobre a minha vida. A palavra que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas você não pode pegar literalmente aí uma noite. Essa uma noite está no tempo de Deus. Pode ser uma semana, 2 anos, 3 anos, 10 anos, ou pode ser 1 hora. Mas o certo é, quando você estiver preparado, a promessa vai se cumprir sobre a tua vida. Ele foi fiel para prometer. Ele é fiel para cumprir. Creia. Quando alguém vier falar com você, não vai dar, faça como Abraão. Deus prometeu. Deus prometeu. É promessa de Deus que você é o povo mais feliz dessa terra. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de cair. Olha que letra é essa. Cada vez que a tua fé é provada, mais forte você fica, mais forte você fica. Me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. É de fé em fé que você vai alcançando as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Que as bênçãos, as promessas do Senhor vão se cumprindo sobre a tua vida. Então não olhe as circunstâncias, olhe para Jesus, autor, consumador da tua fé. Acredite na promessa dele sobre a tua vida. Confie, confie. Pare de dar ouvidos para as coisas que vêm ao contrário à palavra do Senhor. A palavra dele garante vitória para você. Se ainda você não vê ainda uma esperança, querido, mesmo assim acredite, tenha fé, confie, confie. Possivelmente o que está acontecendo com você é porque Deus está te preparando, te lapidando, está te provando, mas você é provado para ser aprovado por Ele. A palavra dele diz que Ele não vai te provar mais do que você pode suportar. Acredite nisso, confie. A vitória do Senhor está sendo derramada sobre a tua vida. A vitória do Senhor está sendo derramada sobre a tua vida. Creia, confie, rompa, vamos em fé, vamos de fé em fé. A vitória do Senhor chegou sobre a tua vida, sobre a tua casa. Coragem, 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 coragem. Bênção do Senhor está sendo derramada sobre a tua vida, querido. Fique de pé e cante, cante, cante alegremente. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé.
se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Estenda suas mãos assim. Aleluia. Estenda suas mãos assim, ore comigo assim. Fala assim: Senhor meu Deus, eu quero viver de fé em fé. Senhor meu Deus, me dê coragem para prosseguir, para caminhar. E eu vou te glorificar, vou te exaltar, bendizer ao teu nome, apesar das circunstâncias, porque a minha fé no Senhor me garante a vitória que o Senhor me prometeu. E eu tomo posse dessa vitória no nome do Senhor Jesus, meu Salvador. Aleluia! Celebre o Rei dos Reis, celebre a vitória que está em Cristo Jesus. Aleluia! Que Deus te abençoe grandemente. Creia, confia e vamos de fé em fé.